Bom dia, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Glória a Deus por mais um dia, glórias ao Senhor nosso Deus amado por mais uma manhã. Bom dia, Espírito Santo, seja bem-vindo. Glórias ao Senhor por mais um tempo. Glória a Deus, mais uma manhã abençoada na presença do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Assim nós daremos todos os dias. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Vem, Espírito Santo. Toma o seu lugar de honra nesse ministério. Aleluia. Glória a Deus. Bom dia, Terezinha. Deus Irene. Bom dia. Bom dia, Mi, Luzia, Cleocir. A paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos, que o grande amor de Deus esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus, que seja um dia abençoado, sacudido, transbordante da presença de Deus, amém? Em nome do Senhor Jesus. Como vocês estão nessa primeira semana útil do ano, desse calendário nosso? Do tempo de Cronos. Como vocês estão? Bom dia, Marley, a paz do Senhor. Bom dia, Kezinha. Oração poderosa ontem das 16 horas, né? Glória a Deus. Bom dia, Maria Sueli. Foi um tempo poderoso e necessário a oração que nós fizemos pela família, por cada pedido apresentado, né, no grupo de oração. Glória a Deus. Bom dia, Sandra. A paz do Senhor. Glória a Deus. É um tempo, é esse o tempo, assim podemos dizer. É o tempo de proximidade com o Senhor. É o tempo que nós sentimos mais do que nunca a necessidade de estar na presença do Senhor, de ter um tempo mais, de orar, mas também de nos silenciar para ouvir a voz do Senhor, né? É esse o tempo. Esse é o tempo que nós buscamos, esse é o tempo necessário para os dias que nós temos vivido. Obrigada, Jesus, por esse dia. Vamos orar? Enquanto oramos, outros irmãos vão chegando. Compartilhe esse estudo com pessoas que você sentir do Espírito Santo que toca no seu coração, porque é assim que o Espírito Santo faz. Ele traz na nossa mente pessoas, quando nós estamos ouvindo algo, ele traz pessoas na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos nos lembrar que aquela pessoa precisa da palavra. Muitas vezes é o Espírito Santo que precisa levar a palavra. Não é a nossa força que convence. Amém? Compartilha a palavra e que a vontade de Deus seja feita, que o ID seja levado. Que a palavra chegue, como diz ontem a irmã Marley, em todos os confins da terra, através dos recursos que nós temos hoje, que é a internet. Não é verdade? Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, é na autoridade do nome santo de Jesus que nós estamos aqui reunidos para glorificar o nome do Senhor, exaltar o seu nome. Nós clamamos pela presença do seu Espírito Santo no nosso meio, sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Clamamos pela sua presença, clamamos pela direção da sua presença sobre a nossa vida. Nós reconhecemos que sozinhos não podemos caminhar na direção certa. Precisamos da sua presença, Espírito Santo de Deus, a nos instruir, a nos direcionar, a nos fortalecer, a nos dar o espírito de coragem, o espírito de ousadia diante de todas as situações do nosso dia. Meu Deus, o Senhor é o mesmo, o Senhor é paciente, o Senhor é fiel, o Senhor é o nosso Pai.
Independente da circunstância, independente da estação, independente do clima, o Senhor é o mesmo. O Senhor é fiel a cumprir as suas promessas na nossa vida. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, não se afaste de nós. Não se afaste de nós, meu Deus. Nós não poderíamos viver sem a tua presença. Reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, e nós te pedimos perdão. Perdão, meu Deus, por todos os nossos pecados. Os pecados conscientes, inconscientes, os pecados que cometemos através das nossas palavras lançadas, das nossas ações, dos nossos pensamentos, pecados que cometemos através da nossa visão, do que nós vemos. Perdão, Senhor, das coisas que nós poderíamos ter feito e sabíamos que deveríamos ter feito e não fizemos na obra do Teu reino, a serviço de beneficiar, Senhor Deus, de facilitar a vida de outro. Perdão, Pai, nos perdoa, em nome de Jesus. Perdoa os nossos pecados durante o nosso sono, nos sonhos. Perdão, Senhor, em nome de Jesus. Lava-nos com o sangue do Cordeiro. Lava-nos, Senhor, do topo da nossa cabeça à sola dos nossos pés, em nome de Jesus. Coloca sobre nós, Pai, nesse dia uma nova armadura de Efésios 6. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Estamos debaixo da Tua gloriosa presença. Estamos envolvidos pelo Teu poder, Senhor. Eu declaro que essa armadura está lavada no sangue do Cordeiro. Toda seta que vier em nossa direção vai bater em retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu cancelo sobre a vida de todos vocês toda palavra de maldição lançada, todo decreto lançado de falência, de prejuízos, de incapacidade, toda palavra de maldição lançada de destruição sobre a vida de cada um de vocês, eu cancelo, eu anulo, eu dissipo agora, eu desfaço pelo poder do nome santo de Jesus Cristo e pelo poder do sangue do Cordeiro. Declaro que toda sentença levantada do inferno sobre a vida de vocês já perdeu o efeito agora pelo poder do sangue de Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Que os nossos pés caminhem por caminhos de paz e não de trevas. Que os nossos pés caminhem por caminhos de vitória e não de destruição. Guia-nos, Espírito Santo, diante de todas as nossas ações, responsabilidades desse dia de hoje. Ajuda-nos a administrar melhor as horas do nosso dia. Dai-nos as estratégias necessárias, a criatividade necessária para que em tudo nós possamos glorificar o Teu nome, Pai. Esse é o desejo do nosso coração. E é isso que em unidade, em concordância, nessa hora, nós oramos e declaramos ao mundo espiritual na autoridade do nome santo de Jesus Cristo. Revela para nós a palavra do dia, Senhor Deus. Que a palavra dessa manhã venha a ser sobre nós o alimento espiritual necessário dessa hora, desse tempo. Que traga para nós mais fortalecimento da nossa fé, direção para o nosso dia. Que o nosso estilo de vida seja ainda mais realinhado com a verdade da palavra de hoje. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Bom dia, Senhor Deus amado. Bom dia, Senhor Jesus, amigo Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos nesse ministério. Bom dia, Sandra. Bom dia, Leandra, Damiana, Liliane, Mari, Joselma, glória a Deus, Neril, da paz do Senhor Jesus, Cirlei, a paz, seja bem-vindo. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor já fez por nós.
e por tudo que nós sabemos que o Senhor ainda fará. Hoje nós vamos ler 1 João, capítulo 5, o capítulo 5, é o último capítulo de 1 João, assim nós fechamos 1 João nesse dia de hoje. E esse capítulo ele traz para nós temas decisivos, como a fé que vence o mundo, testemunho sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, amado, a certeza da nossa salvação e oração confiante com os olhos na vida eterna. Nós não tem como viver sem oração. A oração, ela nos traz paz, ela alinha o nosso pensamento, o nosso coração com Deus todo o tempo, não é verdade? Nós não conseguimos mais imaginar a nossa vida sem oração. Quanto mais nós estamos na presença, mais nós queremos estar e nós glorificamos o nome do Senhor por isso. Então nós vamos ver que a fé, ela traz para nós um novo nascimento e vitória sobre esse mundo. Obrigada, meu Deus, por isso. O testemunho de Deus acerca do Filho do nosso Senhor Jesus Cristo, a certeza da salvação e a oração segundo a vontade de Deus. Nós precisamos orar segundo a vontade de Deus, porque muitos não recebem porque não oram da maneira certa, não pedem de maneira coerente com visão no reino. Muitos pedem pensando só no seu benefício próprio. E Deus conhece o nosso coração, Deus nos sonda, e sondando o nosso coração, o Senhor nosso Pai jamais vai entregar algo que a gente se perca ainda mais. E nós vamos ver também sobre a segurança espiritual, que é a nossa identidade. E também vamos receber um alerta final do apóstolo João. Então pegue a sua Bíblia, acompanha comigo, nós vamos ver sobre a fé que vence o mundo, vitória sobre o mundo. Quando diz assim no versículo 1: todos aqueles que creem que Jesus é o Messias são filhos de Deus. E quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Vamos grifar essa parte, para você ter como direção para falar com alguém que um dia precisa ser evangelizado. Então olha só, todos aqueles que creem em Jesus é o Messias, que Jesus é o Messias, são filhos de Deus. Então lembra aquele estudo que nós tivemos o convidado, nosso irmão Antônio, que ele trouxe de maneira muito bem clara para nós que a salvação é pela fé? É sobre isso. Todo aquele que crê que Jesus é o Messias são filhos de Deus. Nós somos filhos. E sendo filhos, nós vivemos em obediência, nós vivemos em espírito e em verdade, e nós somos salvos pela fé. Nós somos salvos. Então, aí, vamos trazer a explicação, porque aí fala que quem ama um pai, ama também os filhos desse pai. Então, João une três realidades aqui. Três realidades inseparáveis. Olha só. A fé correta. Qual é a fé correta? Jesus Cristo. O novo nascimento, origem espiritual. E o amor prático, que é amar os filhos de Deus. Então, crer aqui no versículo 1, já logo no início, é confiar, é submeter-se, é permanecer na presença, é permanecer diante de Deus em obediência. Tá bom? O novo nascimento, o novo nascimento é quando nós entregamos a vida para Jesus, que nós decidimos que Ele é o governador do nosso caminho, que Ele é quem nos traz toda a direção, que nós somos dependentes dEle. Então o novo nascimento, ele se manifesta em uma fé correta e em um amor visível. Nós demonstramos a fé que nós profetizamos através das nossas ações, que é o amor que as pessoas veem através da nossa vida. E o versículo 2 diz assim: nós sabemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Então, João equilibra aqui no versículo 2
o amor e a obediência. Porque amar as pessoas não é um sentimento solto. Não é um sentimento solto. Amar as pessoas é expressão de obediência a Deus, o nosso Pai. Então, o amor cristão, ele tem direção e fundamento. Nossa direção é o amor do Senhor Jesus Cristo e o fundamento é que a gente alcance vidas para Jesus cada dia mais, que mais almas sejam salvas, que pessoas conheçam e experimentem do amor de Deus, que é esse amor que nós temos experimentado todos os dias. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus. Versículo 3 diz assim: pois amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, porque todo filho de Deus pode vencer o mundo. Assim, com a nossa fé, conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Veja como essa parte ela é muito aberta e clara para todos nós. Quando diz que a obediência não é um fardo, quando nasce do amor. Então, nós somos filhos, nós reconhecemos que Jesus Cristo é Filho de Deus, é o nosso único Senhor e Salvador. Então, conhecendo a Deus, nós somos cheios de amor. Então, nós sendo cheios do amor de Deus, cheios do amor do nosso Senhor, a obediência ela vem de uma maneira natural. Ela não é um fardo. Por isso que aqui diz que amar a Deus é obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Não são difíceis, por quê? Porque nós entendemos o amor. Mandamentos pesados, irmãos, são os mandamentos do mundo. Os mandamentos do sistema do mundo são pesados. Os de Deus não. Os de Deus liberta. Os mandamentos do Pai, Ele nos traz a libertação, nos traz a liberdade de viver o amor de Cristo, a leveza diante de dias difíceis, a leveza diante das dificuldades do mundo. Jesus prometeu: vinde a mim, e o seu fardo será leve. Então, Jesus carrega o nosso fardo e nós caminhamos com Ele de maneira verdadeira, de maneira clara. É só viver a verdade. Quando nós conversamos diante da verdade com as pessoas, nós não carregamos nenhum peso nos nossos tornozelos, nós não carregamos nenhum peso nas nossas costas, porque a verdade traz toda a leveza que nós precisamos para a nossa vida. Então, quem ama a Deus obedece os mandamentos dele sem peso nenhum. É isso que fala aqui na palavra hoje. E quando diz vencer o mundo, o que significa? Né? Quem pode vencer o mundo? Vencer o mundo significa não ser dominado pelo sistema que é contrário a Deus. E isso é vencer o mundo. Quando nós não somos dominados pelo sistema das trevas, porque o sistema das trevas é contrário ao sistema ao governo de Deus. Então, quando nós não somos dominados por esse mundo aqui, nós já vencemos ele. Nós somos vencedores. Se você não for dominado pelo um pecado, você já venceu. Você já venceu essa parte do sistema do mundo. Então, quando você deixa um pecado, quando você deixa de praticar um pecado, você já venceu o mundo. Então, se você tinha o hábito de fofocar e você vence a fofoca, você já venceu o sistema desse mundo. Se você tinha o pecado da pornografia e hoje já não faz mais, você já venceu o sistema desse mundo. Entende? E assim nós vamos vencendo esse domínio desse sistema das trevas, de glória em glória, dia após dia. Todos os dias nós temos uma batalha para vencer. Todos os dias nós
enfrentamos batalhas espirituais. Por isso é importante todos os dias estarmos firmados, fortes na presença do Pai, para que não haja afrouxamento da fé, porque quando a fé é afrouxada, facilmente o sistema do mundo influencia e nós precisamos ter cuidado, muito cuidado com isso. Nós precisamos clamar pela sabedoria divina todos os dias, porque a sabedoria, ela nos livra de decisões erradas. A sabedoria nos livra de decisões por influências. A sabedoria divina, ela nos livra, ela nos orienta a não tomarmos decisões precipitadas, decisões na pressa, sabe aquelas decisões que a gente toma na pressa e depois dá tudo errado? A sabedoria divina nos dá toda essa direção, porque a sabedoria de Deus, ela abre os nossos olhos para a verdade do Evangelho, para que a gente viva todas as instruções que nós temos na palavra. Glória a Deus por isso. Obrigada, Senhor Deus. A vitória não vem da força humana. A vitória, ela vem da fé. Ela não vem da força humana, mas da fé. E a fé conecta o crente na vitória de Cristo. Glória a Deus. Olha o que diz o versículo 6, que dá o início para nós sobre o testemunho sobre Jesus Cristo. Quando diz assim: Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E o próprio Espírito Santo é testemunha de que isso é verdade, porque o Espírito é verdade. Talvez muitos de vocês não tenham tido conhecimento desse versículo, dessa parte que nos traz tamanho conhecimento. Então você pode grifar. Olha só, eu vou grifar com vocês. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Você já pode ter ouvido falar, mas será que você já tinha lido dessa forma? Ele veio com a água e com o sangue, e não somente com a água. E quem é testemunho? Que isso é verdade. O Espírito Santo é testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então, João combate aqui. Ele combate a heresia que separava o Jesus humano do Cristo divino. É isso que o apóstolo João traz para nós. Ele combate essa heresia que separava Jesus humano do Cristo divino. A água aqui, ela representa o batismo. O que foi para Jesus o batismo? Quando Jesus desceu nas águas, houve o início do ministério. Jesus então começou o seu ministério depois do batismo nas águas. Ele desceu nas águas, ele foi levado ao deserto e ali ele permaneceu por 40 dias. Ele foi tentado, ele sentiu fome, mas ele foi aprovado por Deus. Jesus sabia o propósito dele. Então, entenda, ele desceu nas águas e já foi enfrentar o diabo. Então, nós precisamos ter essa consciência. Muitas pessoas descem na água do batismo e imaginam que já vão para a glória. Não é assim. Nós também passaremos pelo deserto, porque o que o inimigo mais quer é roubar a nossa alma, é trazer é levar as pessoas a caminharem pelo caminho de destruição, é levar as pessoas a viverem uma vida perdida. Então entenda que, por isso que quando nós descemos nas águas do batismo, nós iniciamos uma nova vida. Assim como Jesus iniciou o ministério, nós iniciamos uma nova vida. Então, uma nova criatura nasce.
através de nós. Nós decidimos viver de maneira diferente na presença do Senhor Jesus. O sangue aqui colocado para nós representa a cruz, e a cruz é a redenção real. A cruz é a redenção real. Então, Jesus é plenamente Deus e plenamente homem do início ao fim. Do início ao fim. Rios de águas vivas fluem através de nós. Água. Água que representa a pureza, o batismo, o início. O verdadeiro Cristo não é selecionado, ele é completo. Jesus é completo. Ele não é só uma parte, ele é um todo, ele é tudo. Olha o que diz o versículo 7. Há 3 testemunhas: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 estão de pleno acordo. Olha só a explicação. O Espírito confirma interiormente. A água é um testemunho público do início. A água é um testemunho público do início. E o sangue é um sacrifício histórico. Então, todos concordam sobre quem Jesus é. Os 3. 3 testemunhos: o Espírito, a água e o sangue. A fé cristã, ela é confirmada espiritualmente e também historicamente. Olha o versículo 9. Nós aceitamos o testemunho dos seres humanos, mas o testemunho de Deus tem mais valor. E esse é o testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem esse testemunho no seu próprio coração. Mas quem não crê em Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus deu a respeito do seu Filho. E esse é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna, e essa vida é nossa por meio do seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Veja só, Deus deu o testemunho claro sobre o Filho, Jesus Cristo. Então, rejeitar Jesus é rejeitar o próprio Deus. É isso que a palavra está dizendo para nós. O testemunho de Deus é decisivo. Nós não temos dúvida. Então, o Espírito confirma a fé no nosso coração. O Espírito confirma a fé no coração do crente. E a incredulidade transforma Deus em mentiroso aos olhos dos homens. É isso que está dizendo aqui para nós, no versículo 10. Então, a fé verdadeira, ela gera convicção interior em nós. Ela gera a certeza daquilo que nós vivemos, do que nós cremos, de que Jesus Cristo veio como homem e era Deus ao mesmo tempo. Obrigada, Jesus. Glórias ao Senhor. No versículo 11, quando traz para nós que é este o testemunho, que Deus nos deu a vida eterna. Deus nos deu a vida eterna. Vida eterna não é um prêmio futuro apenas. É importante que a gente entenda isso. É presente relacional agora. A vida eterna está em Jesus, no Filho. É isso que a palavra diz. A vida eterna, ela não é algo que se ganha. É alguém que se recebe. Nós recebemos Jesus. Nós recebemos o Espírito. Obrigada, meu Deus. Quem tem o Filho tem a vida. João é absolutamente claro aqui, no versículo 12. Não há meio termo espiritual. Não existe meio termo. Tudo na fé cristã gira em torno de Cristo. Então, é muito claro. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. É muito claro. Grifa aí na sua Bíblia.
Quem tem o Filho tem a vida. Então, se nós temos Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador, nós cremos que Ele veio como homem, que Ele é Deus, né? Que Ele veio com todo o poder e a glória de Deus, que Ele morreu naquela cruz, ressuscitou no terceiro dia. Então nós estamos profetizando da nossa fé. Então nós temos Jesus, e tendo Jesus, nós temos vida. E se nós não cremos, nós não temos vida. Nós somos mortos. Mortos na fé. Mortos nessa vida. Estamos vulneráveis às trevas. Quem não crê em Jesus Cristo. Quem não o tem como único Senhor e Salvador. Nós somos cheios de Cristo. Nós somos cheios do amor de Jesus. E cada dia mais seremos. Para que o nome do Senhor seja glorificado e a nossa vida seja transformada cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém? A certeza da salvação, a certeza da vida eterna e a oração confiante. Isso nos fortalece. E nós vamos ver isso agora no versículo 13, quando diz assim: Eu escrevo essas coisas a vocês que creem no Filho de Deus, para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, João quer certeza e não dúvida constante. É isso que ele escreve aqui. Para que vocês saibam que têm a vida eterna. Então, a segurança vem da fé no nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa segurança. Jesus é a nossa maior segurança. Jesus é tudo que nós precisamos. É com Ele que nós caminhamos ao Pai. É Ele que nos leva a Deus. É Ele que nos leva ao Pai. Então Deus quer que os seus filhos vivam seguros e não inseguros. E para que a gente viva em segurança, nós temos que caminhar com Jesus. É isso que a palavra nos traz. Versículo 14 diz assim: Quando estamos na presença de Deus, temos coragem por causa do seguinte: se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Então aqui está falando sobre a oração confiante. Uma oração confiante nasce de um alinhamento com a vontade de Deus. Então, se nós estamos pedindo algo a Deus e pedindo para que Ele alinhe o nosso pedido às vontades dEle, nós recebemos. Nós recebemos. Então, você pede a Deus e você diz assim: Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor... vamos dar um exemplo. Peço ao Senhor uma nova porta de emprego. Peço ao Senhor uma nova porta de emprego e eu gostaria que o Senhor alinhasse o meu pedido com as suas vontades, que venha, meu Deus, um trabalho que venha edificar a minha vida, que venha trazer recursos para minha família, né? Você pode até apresentar algum que você tenha vontade de trabalhar. Por exemplo, eu tenho vontade de trabalhar nessa empresa, eu gostaria que o Senhor abrisse uma porta nesse lugar para mim, desde que esteja alinhado com a tua vontade. Se não estiver alinhado com a vontade do Senhor, eu não aceito, eu rejeito. Eu quero viver a sua vontade na minha área profissional. Essa é a oração correta. Então eu estou dando um exemplo de uma área profissional, mas pode ser um pedido para várias outras, né? Um pedido de cura de enfermidade, que venha a cura para que o nome do Senhor seja glorificado. E não pedir a cura para que a pessoa permaneça porque você quer que a pessoa fique a todo custo. Entende que existe uma diferença muito grande? Porque eu não quero que ela vá, porque eu não quero que ela parta, eu não quero que ela morra, eu quero que ela fique, eu não vivo sem ela. Aí você fala, aí Deus fala: você não vive sem ela? Eu vou te mostrar que você vive. A nossa dependência é de Deus e não de pessoas. Entende? O poder daquilo que nós oramos. Nós não podemos colocar a nossa dependência, a nossa vida na dependência de pessoas com Deus. Nós não podemos colocar a nossa vida na dependência de outros, a nossa felicidade na vida de outros. Deus fica só olhando. Nós somos dependentes do Senhor. Então nós precisamos orar de maneira que a nossa oração esteja alinhada
propósitos eternos e a vontade de Deus. É isso que a palavra nos ensina. A oração eficaz é fruto de um relacionamento alinhado com Deus. Olha como isso é forte. A oração eficaz é fruto de um relacionamento alinhado com Deus. Versículo 15 diz assim: assim sabemos que Ele nos ouve quando lhe pedimos alguma coisa. E como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedimos. Então, a certeza não está no tempo da resposta, mas na fidelidade de Deus. Deus é fiel a cumprir aquilo que Ele nos prometeu. Desde que o que nós estamos pedindo não venha trazer mais destruição na nossa vida. Amém? Outro dia, o apóstolo Paulo, da nossa igreja local aqui, da nossa cidade, ele fez uma pergunta: se Deus te desse a oportunidade hoje de fazer um pedido, o que você pediria? E perguntou a algumas pessoas presentes ali no culto o que elas pediriam. E alguns responderam sabedoria, outros saúde, e teve uma pessoa que falou assim: eu pediria 100 milhões. E aí o apóstolo depois juntou todos os pedidos e disse assim: hoje, se Deus te entregasse 100 milhões, você permaneceria na presença dele? Ou você se afastaria, se achando naquele momento autossuficiente para viver a sua vida com os 100 milhões? E aquilo com certeza falou com muitas pessoas que estavam ali presentes. Entende o significado do pedido? Deus não vai dar nada que te faça perder a presença dele. Deus não vai te dar nada que faça você sair dos caminhos que você está agora. Por isso é dia após dia, de glória em glória, sendo gratos com o que temos e mostrando a nossa fidelidade com aquilo que nós temos. E Deus vai derramando aos poucos, enchendo os celeiros no tempo dele e não no nosso. A fidelidade de posicionamento, de estilo de vida com aquilo que Deus nos dá é o que faz ele derramar cada dia mais sobre cada um de nós. Então entenda que Deus responde no tempo certo e não no nosso, porque Deus vive no tempo diferente do nosso. Deus vive no tempo de Kairos e nós vivemos no tempo de Cronos. São tempos diferentes. E nós precisamos entender que quando nós acessamos o profundo na presença de Deus, nós recebemos o tempo dele, que é o tempo de Kairos. Por isso, algumas pessoas recebem um aceleramento espiritual sobrenatural, porque buscou e conseguiu acessar o tempo de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua palavra. Olha o que diz o versículo 16. Se alguém vê o seu irmão cometer algum pecado que não traz a morte, deve orar a Deus, e ele dará vida a essa pessoa. Isso no caso de pecados que não trazem a morte, mas há pecados que traz a morte. E eu não digo que vocês orem a respeito desse pecado. Olha só, João distingue aqui para nós. O pecado que leva à morte é um endurecimento deliberado, é uma rejeição consciente. O pecado que leva à morte é quando a pessoa rejeita a verdade, sabendo que aquilo que ela está fazendo é pecado. Ela sabe que é pecado, mas ela decidiu continuar no pecado. Então há um endurecimento deliberado ali do coração e da mente. Ela sabe que é pecado, mas ela quer continuar fazendo. Ela rejeita conscientemente viver uma vida de verdade. Ela rejeita seguir a verdade. Ela rejeita ser obediente aos mandamentos de Deus. Entende? Esse é o pecado que leva à morte.
É o pecado consciente. A pessoa sabe e continua. Sabe o que o diabo fala para essa pessoa? Ah, pode fazer. Você precisa. Ah, pode fazer, você está precisando. Você merece. Né? A pessoa faz consciência. Ela sabe que é errado, mas ela ouve essa voz, ela acha que é uma voz de merecimento. Não, não é. É o próprio demônio influenciando ela a ficar mais ainda no pecado. Que toda cegueira espiritual caia dos olhos do povo de Deus que está perdido, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo alcance a todos aqueles aonde existir uma fresta de possibilidade da luz entrar. Em nome de Jesus. O pecado que não leva à morte, sabe qual é? As falhas que são restauráveis. Falhas. Nós vivemos uma vida de santidade. E nós podemos falhar? Sim. Eu posso dar uma resposta torta aqui em casa para alguém? Em um momento que eu posso estar ocupada e eu não gostaria de ser interrompida e alguém me interrompe, eu dou uma resposta às vezes brava, repreendendo, e depois eu vejo que eu me excedi? Sim, eu sou falha, eu também sou pecadora. Mas qual que é a diferença? É uma falha restaurável. Rapidamente, diante desse pecado, eu vou me colocar diante de Deus e já vou pedir perdão ao Senhor por eu ter me excedido, por eu ter respondido em um tom que eu não deveria e então eu magoei um dos meus. Esse é o pecado restaurável. Entende? O pecado que você pode, às vezes, quando você se vê, você já ia entrar em um meio de fofoca e aí você fala, não, isso não me pertence mais. Perdão, Senhor, me perdoa, eu não quero mais fazer parte dessa mesa, eu não quero que a minha boca seja usada para isso, me perdoa. Falhas restauráveis. Esses pecados não levam à morte. E por essas pessoas que estão nesse pecado, nós devemos orar. Interceder é mais poderoso do que acusar. Entende? Aqui o apóstolo João, ele incentiva a intercessão responsável e não o julgamento. Nós devemos interceder pelas pessoas que estão nessa vida de pecado, que são pecados de falhas restauráveis. É isso que a palavra nos ensina. Interceder tem mais poder do que acusar, tá bom? Acusação é coisa do diabo, não é nossa. Se você tem um coração acusador, você precisa se libertar. É o diabo que acusa. Lá em cima, nas cortes celestiais, diante do tribunal de Deus, tá lá nós, Jesus Cristo como nosso advogado do lado direito de Deus e o diabo acusador do outro lado. Então não tenha um coração acusador. Repreenda e rejeita em nome de Jesus esse espírito de acusação da sua vida. Versículo 17 diz assim: toda maldade é pecado, porém há pecados que não trazem a morte. Então João reafirma, pecado é sério. Pecado é coisa séria. E a graça não relativa à verdade. A graça não te dá o direito de pecar. Não é licença para você sair pecando, não. Tá? A graça é para que você viva na verdade, vigiando os seus comportamentos, as suas palavras, as suas atitudes. O discernimento espiritual e a misericórdia de Deus caminham juntos. O versículo 18 diz assim, sobre a segurança espiritual, quando diz assim: sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus os guarda, e o maligno não pode tocar neles. Então, o novo nascimento produz proteção espiritual. Grifa aí o versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando. Nós não vivemos mais no pecado. Por quê? Porque o Filho de Deus nos guarda e o maligno
não pode tocar neles. Então, aquele que vive em santidade, aquele que vive sem brechas, aquele que vive na verdade, em obediência, bem posicionado, alinhado com Deus, tendo uma vida de jejum e oração, servindo ao reino em espírito e em verdade, o diabo não pode tocar. Está escrito. O diabo não toca. A unção que você carrega te dá autoridade do nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que o diabo não te toca. Então ele não pode te tocar, mas ele vai fazer de tudo para que as pessoas à sua volta sejam usadas por ele para te atacar, porque ele é sujo. As estratégias do diabo sempre são as mesmas: usar pessoas para nos atacar, usar pessoas para nos ferir, usar pessoas para nos trazer prejuízo, porque ele é repetitivo e ele sempre faz a mesma coisa. E quando nós conhecemos a palavra e temos o discernimento espiritual, rapidamente a gente entende que é ele. E a gente não vai ficar discutindo com a pessoa, porque nós não estamos discutindo com a pessoa, vai ficar discutindo com o diabo? Não, manda ele calar a boca. Fala, cala a boca, diabo, eu te amarro agora e te lanço no abismo em nome de Jesus. Tem pessoas que passam por atendimento e depois compartilham comigo que fazem isso dentro de suas casas, de costas, entende? Porque não tem como falar dessa forma olhando, por exemplo, de frente para o cônjuge. Ele vai falar, tá louca. Quem não conhece a Deus não entende o sistema que nós vivemos do mundo espiritual. Quem não conhece a Deus não entende a nossa devoção, a nossa adoração, a nossa fidelidade com Deus. Então, tem pessoas que tá no mesmo ambiente, Satanás está ali usando o filho ou o cônjuge para atacar, e então ela está posicionada, né? A esposa ou o esposo ali tá posicionado. O que é estar posicionado? Não tem brecha. Não tem brecha. O demônio não me toca. Ele não me toca. Ele já judiou muito de mim, até eu conhecer Cristo. E até eu entender como ele age. Ele não me toca, mas ele usa pessoas. Ele usa funcionários que dão brechas. Ele usa pessoas. E eu enxergo que é ele. Assim você vai ter discernimento espiritual. Eu declaro sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a sua mente, o seu coração, cada dia mais estará alinhados aos propósitos de Deus na sua vida. E você vai começar a discernir que a pessoa que te ataca é o próprio demônio usando ela porque ela tem brechas. Em nome de Jesus, os seus olhos espirituais vão se abrir mais. Toda escama resistente vai cair por terra em nome de Jesus. Você tem que brigar com o inimigo certo. Você tem que brigar com o inimigo certo e parar de brigar com a pessoa errada. Entende? É assim. Então a palavra de Deus está dizendo: os filhos de Deus não continuam pecando. Então nós estamos buscando uma vida de santidade, uma vida certa, uma vida posicionada. Deus conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração. Ele sabe o que nós estamos buscando, cada um no teu tempo. O importante é estar buscando e não estar estagnado. Quando nós continuamos buscando e não há estagnação, Deus está vendo o esforço de cada um de nós. Então, nós não continuamos pecando, nós estamos renunciando todos os dias os nossos pecados. Nós estamos todos os dias vigiando o que nós estamos fazendo, e se falhamos, nós estamos ali nos colocando diante de Deus e pedindo perdão. Então a esses o inimigo não pode tocar. É a palavra de Deus que está trazendo. Então, se é a palavra, é verdade. E se é verdade, eu tomo posse. Em nome de Jesus. Então você também toma posse. Em nome de Jesus. O diabo não pode tocar em mim. Repete você. O diabo não pode tocar em mim porque eu sou filha. E eu vivo todos os dias buscando a minha santidade na presença de Deus. Todos os dias eu vivo uma vida vigilante.
Eu tenho uma vida de jejum e oração na presença de Deus. Eu renuncio às vontades da minha carne para me aproximar mais de Deus. Eu vivo em espírito e em verdade. É isso que você tem que declarar sobre a sua vida. Eu vivo em espírito e em verdade na presença de Deus, porque Deus sendo espírito, eu preciso viver em espírito para que eu ouça a voz do meu Senhor. Quem vive das vontades da alma não consegue ouvir a voz de Deus. Cristo guarda o crente contra o domínio do maligno, em nome de Jesus. Quem pertence a Deus vive guardado por Ele. Nós temos o selo de propriedade. Somos propriedades de Deus. Obrigada, Jesus. Olha o que diz o versículo 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então há uma clareza espiritual aqui, uma identidade definida e a realidade do mundo reconhecida. Então saber quem você é impede confusão espiritual. Quando você sabe quem você é, não existe confusão espiritual na sua mente. Você caminha com Deus. Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Então você é totalmente guiada por Ele. Você não depende do sistema desse mundo. Olha o versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho Jesus Cristo. Esse é o Deus verdadeiro e essa é a vida eterna. Então, Cristo revelou para nós o verdadeiro Deus. Cristo nos uniu a Ele. Senhor Jesus morreu naquela cruz, o véu do templo se rasgou e Ele deu a nós o acesso ao Santo dos Santos, ao lugar santíssimo, ao acesso direto ao Pai. Então, Jesus nos uniu com o Pai. Conhecer a Deus é conhecer a Cristo. Se nós conhecemos Cristo, nós conhecemos Deus. Obrigada, Jesus. O Senhor Jesus é a chave para toda a compreensão espiritual que nós precisamos. Por isso, nós devemos desejar conhecer Jesus cada dia mais. E como que nós conhecemos Jesus? Através da palavra, do estudo. O estudo é o conhecimento adquirido. Através do conhecimento adquirido, nós temos o entendimento da palavra que nós recebemos, da informação que nós recebemos. E através do entendimento, nós recebemos a sabedoria divina. E a sabedoria divina nos traz o discernimento. Entendeu o caminho? Vou repetir até você decorar. Glória a Deus. O conhecimento adquirido traz o entendimento da informação adquirida, que nos traz a sabedoria divina, para termos discernimento diante das coisas espirituais, o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Obrigada, Jesus. O versículo 21 diz assim, terminando: Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Vamos grifar? Olha só. Meus filhinhos, cuidado com os falsos deuses. Que o Senhor te acompanhe, irmã Dilma, por onde você estiver, em nome de Jesus. Versículo 21, o apóstolo Paulo traz para nós um alerta com amor. Filhinhos, guardem-se dos ídolos. Algumas traduções está escrita assim, dessa forma: guardem-se dos ídolos. Na nossa NTLH está escrito: cuidado com os falsos deuses. Falsos deuses, falsos ídolos, né? Os ídolos envolvem tanta coisa. Imagens, bens materiais, pessoas. Tem pessoas que têm pessoas como ídolos. Morre pela pessoa. Não faz nada sem aquela pessoa. Deus
pediu Isaac a Abraão para saber onde estava o coração de Abraão. Se Abraão tinha Isaac como um ídolo ou se Abraão permaneceria com o coração em Deus. Aonde está o teu coração? Então, quando o apóstolo Paulo nos alerta, cuidado com os falsos deuses, guardem-se dos ídolos. Ídolos são falsos conceitos de Deus, substitutos de Cristo. Qualquer coisa que tome o lugar do Filho, qualquer coisa que venha querer tomar o lugar de Jesus, é ídolo, é um falso Deus. Tudo que compete com Jesus Cristo se torna ídolo. Tudo que compete com o lugar de Jesus na nossa vida, na vida do outro, se torna um ídolo, um falso Deus. O dinheiro, isso mesmo, irmão. O dinheiro é um falso Deus, é um falso ídolo. Traz para a pessoa o sentimento de autossuficiência, de poder, grande engano de Satanás. O dinheiro, quando não usado da maneira certa, ele leva a pessoa ao caminho da destruição. Quantos palácios cheios de ouro, de prata, de riquezas são vazios? Pessoas infelizes, doentes, depressivas, muitas até cometem o suicídio, tomando medicamentos. Não é verdade? Mais uma vez, podemos ter todas as riquezas desse mundo. Não é pecado ser rico, não é pecado ter dinheiro. O pecado é onde está o coração. O nosso coração deve estar em Deus. E toda riqueza material, nós precisamos entender que ela vem para trazer conforto, vem para fazer com que a gente entenda que se nós temos os nossos celeiros cheios, nós devemos compartilhar com aquele que não tem. Porque ter os celeiros cheios e reter é avareza, é espírito de pobreza. E isso também não vem de Deus. Obrigada, querido Deus amado. Obrigada, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigada, Espírito Santo, nosso melhor amigo, por tanta verdade trazida sobre a nossa vida nesses dias, nesses primeiros dias do nosso calendário. Tanta verdade o Senhor tem colocado no nosso coração, verdade que tem nos direcionado todos os dias. A palavra de hoje trouxe para nós que a fé verdadeira vence o sistema desse mundo. Sim, ela vence e ela tem poder na autoridade do nome de Jesus. Jesus Cristo é o centro absoluto da nossa vida e é o centro absoluto que nos leva à vida eterna e não nos deixa perder a salvação. Se Jesus Cristo é o centro da sua vida, você está fazendo o que tem que ser feito. Obrigada, Jesus. A segurança da salvação é bíblica, assim a palavra de Deus nos traz que, caminhando com Cristo, nós estamos seguros, está escrito. Caminhando com Jesus, nós estamos seguros da nossa salvação, e a oração confiante nasce da nossa comunhão com Deus. Quanto mais comunhão você tem com Deus, mais a sua oração fica eficaz, porque você começa a alinhar os seus pedidos às vontades do Pai. E nós também aprendemos a interceder de maneira que vidas sejam restauradas, que almas sejam salvas para Jesus. A intercessão é poderosa. Obrigada, Jesus. E também vimos sobre a vigilância contra ídolos. Nós devemos nos vigiar continuamente, todos os dias, o tempo todo. Aonde está o nosso coração, aonde está a nossa mente. A nossa mente deve ser cativa de Jesus Cristo. A nossa mente deve ser mente cativa do nosso Senhor e não das coisas contrárias ao governo de Deus. João termina esse capítulo
nos chamando para uma decisão diária. É uma decisão diária. Cristo é apenas parte da minha fé? Ou Cristo é o centro absoluto da minha fé? É uma reflexão que nós temos que fazer todos os dias. Jesus, Ele faz parte da minha fé. Jesus é tudo que eu preciso. Jesus é o que me dá a direção de todas as responsabilidades que eu tenho para viver no dia de hoje. É assim que nós devemos nos posicionar. Jesus é o caminho certo que nós devemos viver no dia de hoje, porque hoje é o presente de Deus que nós precisamos viver de forma que hoje a nossa salvação esteja segura. Jesus é a verdade da palavra, do estilo de vida que nós devemos viver, e Ele é a vida em nós. Então, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem vida. Sou eu que estou falando? Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então nós precisamos ter Jesus para termos vida de alegria, vida em abundância, vida de paz, para termos uma vida segura, alinhada aos planos de Deus. Amém? Quem tem Jesus tem tudo. Essa é uma verdade. Quem tem Jesus tem a vida, quem vive pela fé vence o mundo, e quem conhece a verdade anda seguro. Então nós andamos em segurança, porque nós conhecemos a verdade. E conhecendo a verdade nós somos seguros. A palavra de Deus nos traz essa segurança. Quando nós conhecemos a verdade, nós não vivemos em pecado. E se nós não vivemos em pecado, se nós não vivemos no pecado, se nós não temos uma vida de pecado, olha o que a palavra nos guarda. Deus nos guarda. Deus nos guarda. E o maligno não pode nos tocar. Versículo 18. Guarda isso no teu coração. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Vamos agradecer ao Senhor pelo estudo de hoje. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, na autoridade do nome santo de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pelo alimento da Tua palavra, ao nosso espírito nessa manhã, um alimento vivo, um alimento rico, um alimento espiritual que nos fortalece, que nos alinha, que nos coloca na presença do Senhor de maneira verdadeira, segura e certa. Obrigada, Espírito Santo, por nos dar toda a direção que nós precisamos. Obrigada, Jesus, pelo seu sacrifício, pelo seu amor por nós. O Senhor seguiu a entregar a sua vida por amor a nós, para nos lavar dos nossos pecados e levar a nossa culpa sem reclamar. O Senhor seguiu em silêncio, amando cada um de nós. E nós declaramos em uma única voz: nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o teu amor nós não somos nada. Sem a tua presença, Jesus, nós não podemos caminhar de maneira segura e certa. Espírito de Deus, toma o seu lugar de honra na nossa vida todos os dias. Alinha as nossas orações às vontades do nosso Pai. Que a nossa mente seja mente boa, pura e limpa. Que possamos nos apresentar em oração diante de Deus com a nossa mente limpa, com o nosso coração limpo, com as nossas mãos limpas. Em nome de Jesus, ensina-nos, Espírito Santo de Deus, todos os dias. Ensina-nos, nós te pedimos, a caminhar na tua presença, a ouvir a tua voz, a sermos obedientes à verdade do Evangelho, aos mandamentos do nosso Pai. Em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração e nós declaramos isso, em nome de Jesus. Pai, nós consagramos ao Senhor nessa hora a nossa vida,
o nosso trabalho. Nós consagramos ao Senhor cada venda do nosso dia, cada movimento do nosso trabalho, dos nossos negócios, dos negócios da nossa família. Nós consagramos ao Senhor todas as finanças da nossa família. Nós consagramos ao Senhor a nossa família. Consagramos ao Senhor cada alimento que nós vamos nos alimentar nesse dia de hoje. Nós consagramos ao Senhor tudo de novo que entrar na nossa casa nesse dia. Seja um alimento, seja um objeto de decoração, seja uma roupa, ou o que for, Pai. Tudo que entrar na nossa casa, nós sempre te daremos graças e daremos em consagração ao Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos proteção sobre a nossa vida, sobre os nossos negócios. Abençoa o nosso trabalho, Pai. Abençoa as nossas mãos. Que a prosperidade venha das bênçãos do Senhor, que abençoa as nossas mãos. Que o nosso trabalho venha, Pai, em abundância. Nós te pedimos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E declaramos que nós estamos aqui para glorificar o Teu nome. Esse ministério é do Senhor. Toda honra e toda glória ao Senhor. Eu sou um pequeno instrumento nas mãos do Senhor. Usa-me, Senhor Deus, capacita-me cada dia mais para que a verdade da Tua palavra seja alcançada no coração de todos da maneira verdadeira como deve ser feito, Pai. Em nome de Jesus eu peço que o Senhor use os seus filhos e filhas que estão presentes aqui nessa hora e os que assistirão depois. Use eles, Senhor Deus, como instrumentos do Teu reino todos os dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Te damos honra, glória, louvor, adoração, e toda oração que sai dos nossos lábios são direcionadas ao Senhor, e assim será todos os dias da nossa vida enquanto vivermos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Que você sinta essa presença maravilhosa. Eu não sei como que você está aí, mas aqui eu estou embriagada da presença do Espírito Santo. Glória a Deus. Uma oração cheia de verdade. Você declara a verdade diante de Deus. Você declara o seu amor, aquilo que você deseja, a vida que você quer ter. Toma posse desse amor maravilhoso de Cristo sobre a sua vida. Amém? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Que os anjos do Senhor estejam ao seu redor durante todo esse dia, cuidando dos seus caminhos por onde você anda. Amém? Em nome de Jesus, para quem faz o jejum de 24, entregue o seu jejum com amor, com fé, com gratidão, agradecendo a Deus por Ele ter te sustentado nessas 24 horas de jejum. Amém? Por Ele ter te fortalecido pela presença, em nome de Jesus. Dia 8, amanhã, dia 8, como se estivesse longe. Amanhã nós vamos iniciar o jejum de Esther, né? Eu coloquei lá no grupo o PDF para que quem deseja estar nesses 3 dias de jejum, lá tá explicando tudo certinho, né? O que esse jejum traz, o significado, qual o propósito, qual o nosso posicionamento. Então, o PDF explicativo tá lá no grupo que eu lancei ontem. Eu acho que eu vou colocar ele no grupo de avisos também, que eu não coloquei no grupo de avisos. O grupo de avisos, ele abrange mais pessoas, né? Eu vou colocar lá também. Quem quiser participar, é só entrar nesse grupo, tá bom? O link tá na bio, em nome de Jesus. O jejum de tela também, nós entregamos hoje. Já vou, obrigada por me lembrar. Vamos já, vou fazer uma entrega rápida em oração com todos. E Deus abençoe você. Meu Deus, o que o Senhor tem feito
Lembra que uma vez eu falei para vocês, às vezes eu me perco nos jejum? Glória a Deus por isso, é sobre isso. É uma vida de jejum constante, então o Senhor vai tratando e Ele vai trazendo para mais perto. E que jejum poderoso, né? Meu Deus amado, o jejum de tela nos levou para outros caminhos. Glória a Deus por isso. E é isso, qualquer dúvida vocês me chamam, eu estou à disposição, pode ser por mensagem do Instagram, pode ser pelo WhatsApp, que tá o link lá na bio do Instagram. E é isso, acho que eu não esqueci de nada, é isso aí, vocês precisam me lembrar, tá bom? Então vamos fazer uma oração agora para entregar o jejum que nós fizemos dos 12 dias. Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós nos colocamos diante da presença do Senhor e te agradecemos por esses 12 dias que o Senhor trabalhou em cada um de nós que estivemos nesse jejum de tela e 40 minutos de oração. Nós te agradecemos por esse jejum transformador que o Senhor tratou durante esses 12 dias, que o Senhor nos deu novos caminhos, nova direção, que os nossos olhos estiveram voltados para o Senhor. Pai, esse tempo de 40 minutos intencional na Tua presença nos levou a águas mais profundas, a experimentar a presença do Senhor e a Tua glória de maneira sobrenatural. E nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou, porque o Senhor nos livrou de toda distração, Senhor, toda flecha que veio trazer distração para nós, o Senhor nos livrou, o Senhor nos fortaleceu, nós nos mantivemos firmes e nós te agradecemos e nós te damos toda honra e toda glória. Entregamos esse jejum ao Senhor com alegria, com o nosso coração transbordando de amor. Obrigada, meu Deus. O Senhor é maior do que tudo isso. A Tua presença vale muito mais do que qualquer distração desse mundo. A Tua presença, Pai, ela tem um valor inestimável para nós. E nós aprendemos muito nesses 12 dias. Pai, nesse dia de hoje, um novo tempo se inicia. Novos propósitos, novo direcionamento, nova direção, novos projetos, alinhamentos com o céu, expansão do Teu reino, crescimento desse ministério. Assim nós declaramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Nós estamos prontos para viver o novo e o grande do Senhor na nossa vida. Vem, Espírito Santo, que a Tua vontade seja feita na nossa vida ministerial. Assim nós declaramos em nome de Jesus, e toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Assim nós declaramos em nome de Jesus, Pai. Receba o nosso sacrifício como uma oferta agradável ao Senhor, porque de coração nós nos mantivemos firmes nesses 12 dias. Assim nós declaramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Nós vencemos na presença de Cristo esse jejum. Amém? Glória a Deus. E amanhã começa outro. Olha que lindo. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os meus filhos falaram assim para mim ontem. Mãe, você tá falando sério? Eu falei, eu tô. Seríssimo. Jejum de Esther 3 dias. Por quê? Deixa eu contar para vocês por quê. Porque dia 2 nós entregamos o jejum do ano passado, né? Que foi o ano passado, 365 dias. Nós cresceríamos 120 anos espiritual. Nós teríamos um crescimento espiritual de 120 anos em 365 dias. E houve muitas renúncias, né? E uma delas incluía o chocolate, o refrigerante. O meu filho Arthur colocou doce em geral, então nada que tinha doce, ele ficou 1 ano. Então, faz uma semana, hoje é dia 7, uma semana, né? E aí ele falou, mais mãe? Eu falei, mais mãe, em nome de Jesus, é isso aí, é vida do crente, posicionada, alinhado, brecha fechada. Então, ontem nós comemos pela primeira vez de novo o chocolate, né? Depois de 1 ano, nós sentamos na mesa e fizemos esse ato junto. E é isso, gente, é vida na presença. Glória a Deus, e quanto temos crescido, não é verdade? Glória a Deus. Deus te abençoe.
Tenha uma vida abençoada, em nome de Jesus. Vai ser um ano de muito alinhamento, ajustem os cintos, amém? Hoje nós vamos fazer aqui em casa, dentro do propósito do jejum de tela, que nós estávamos orando pelo crescimento do ministério. Hoje à noite aqui em casa vai ser a nossa primeira célula de estudo do ministério presencial, em nome de Jesus. Aí o Arthur, o meu filho mais velho, falou, mas mãe, vai transmitir? Eu falei, não, filho, ainda não. Nós não tivemos ainda direcionamento de transmitir célula, né? Nós temos o estudo da terça, mas hoje nós damos o início ao primeiro estudo presencial, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então estou compartilhando com vocês esse presente de Deus na nossa vida ministerial. E toda honra e toda glória é dele e sempre será, do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã. Amanhã, deixa eu lembrar uma coisa. Amanhã o meu esposo tem médico 6h30 da manhã. Cardiologista. Nós estamos aguardando por essa consulta. Eu vou ver se dá para ele ir sozinho. Eu gostaria de estar junto. Vou conversar com ele. Qualquer alteração no horário eu vou colocar nos stories. Tá bom? Deus abençoe. Até amanhã, em nome de Jesus.